E estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live especial aqui no Instagram sobre tijolos ecológicos. Hoje a gente vai estar exclusivamente falando sobre construções com tijolo ecológico, as suas vantagens, dificuldades também que todo mundo enfrenta. Vamos tirar muita dúvida também, então sejam todos muito bem-vindos quem está entrando. Essa live vai ficar salva, tá, gente? Aqui no meu IGTV e vai ficar salva também no IGTV lá do Mike Casagrande, que é o nosso convidado especial de hoje. Então, oi para todo mundo que está entrando. Já estamos com 20 pessoas aqui, 23. Um beijo para todo mundo virtual, um aceno. Eu vou deixar aqui, gente, já vou explicar a vocês como é que vai funcionar. A gente vai chamar o Mike aqui para conversar, vou apresentar ele para vocês, tá? E tem aqui embaixo um balãozinho aqui também para vocês se quiserem fazer perguntas. Primeiro a gente vai dar uma introdução, né, para quem não conhece o tijolo, quem caiu aqui de paraquedas, né? Tava rolando pro Instagram, não sabe nem do que é a live. A gente vai estar falando do tijolo ecológico, é o tijolo, na verdade, de solo cimento, que o nome carinhoso que todo mundo chama é tijolo ecológico, porque realmente ele é ecologicamente correto. Então, vou chamar aqui e também vai, como eu já disse, né, ficar salva. Me deem um segundo aqui, porque eu sou blogueira de primeira viagem. A gente vai conversar, gente, com um perfil que eu topei por acaso. Estava navegando aí na internet procurando coisas de solo cimento. Sim, gente, a live de hoje, para quem está entrando agora, vai ser exclusiva sobre tijolo de solo cimento. A gente vai falar com um especialista na área, gente. Esse daí é o Mike Casagrande, ele é arquiteto e especialista em construções com tijolo de solo cimento. Tudo bom, Mike? Tudo ótimo, Amanda. Maravilha, é um prazer imenso estar contigo aqui. É uma alegria. Aquele dia a gente conversando lá no chat e tal, eu dei uma. E eu ainda já cheguei, eu falei, olha, daqui uns 6 meses, daqui um ano, eu faço uma live com a Amanda. De repente, eu olho lá, aparece a Amanda lá, já na minha mesa. Então, estamos aqui para fazer a live aí hoje contigo, Amanda, com muito prazer. Muita alegria. Eu acompanho o canal de vocês aí. Vocês estão de parabéns pelo conteúdo que vocês estão produzindo. Muito obrigada, muito obrigada. E tu também, porque se eu topei no teu conteúdo, né, é porque justamente tu tá produzindo também conteúdo nessa área e agregando ainda mais valor aí para todo mundo que tá querendo construir, buscando soluções mais sustentáveis e mais inteligentes, né? Que é a nossa proposta aqui. Então, justamente, a gente sempre tenta convidar o máximo de profissionais para dividirem o trabalho deles, para assim a gente poder gerar ainda mais compartilhamento. E essa live vai ficar salva, tá, gente? Vai ficar salva a live, viu, gente? Vai ficar salva lá no IGTV, tá? E vocês podem deixar as dúvidas também, ó. Aqui nessa tem uma bolinha de perguntas que tem uma interrogação. Vocês podem deixar aí que a gente também vai estar respondendo pergunta. Primeiro, o Mike vai falar um pouquinho pra gente, sobre o que é o tijolo de solo cimento e quais são as grandes vantagens, né, que a gente tem a utilizar esse tijolo. Que ele é especialista na área e vai saber melhor do que eu, vai. Amanda, eu sou suspeito de falar, porque eu trabalho com esse material tem praticamente 12 anos. Nós temos uma similaridade, né? Todo o histórico de vocês a gente sabe que veio lá da graduação. E o meu queridinho do tijolo de solo cimento também. O pezinho foi lá na graduação, na época do meu TCC. Então veio daquele período lá e a gente foi aprimorando, embarcamos na ideia e eu sou completamente apaixonado pelo produto e pelo resultado que ele dá. Amanda, o tijolo de solo cimento, ele iniciou no Brasil lá mais que começou a decolar mesmo. Então o que acontece? Começou a ideia aqui, começou a decolar o tijolo de solo cimento mais ou menos lá no ano de 98, quando foram feitos alguns conjuntos habitacionais com o tijolo de solo cimento. E na época, quando foi feito aqueles conjuntos habitacionais, ele tinha essa tonalidade aqui, mais terra, né? O tijolo mais argiloso, né? Então, o que acontece? Foi aprimorando, passando ao longo dos anos, e hoje a gente tem um produto que tem uma qualidade absurda, mano. A gente chega hoje com tijolo solo cimento que a gente consegue atingir 14, 15 MPAs em um único tijolo. As grandes vantagens dele, o que acontece? Ele é um tijolo que ele não é queimado como os tijolos convencionais. Para cada milheiro de tijolo de solo cimento, a gente evita a queima de em torno de 1,3 metros cúbicos de lenha. Amanda, isso é muita coisa. Sem falar o gás, né, que a gente solta na atmosfera, né? O gás carbônico, que prejudica ainda mais o aquecimento. O aquecimento... Meu Deus do céu, esqueci agora. Aquecimento mundial, aquecimento. Pode dizer, pode dizer. Então, o que acontece? A gente deixa de ter essa emissão de carbono, reduz toda essa questão, porque não existe queima no tijolo de solo cimento. O tijolo de solo cimento
compactador, né? São prensas hidráulicas que compactam o tijolo de solo-cimento. O produto que existe aqui dentro não é argila. Então, além de não existir a queima do tijolo, não precisa fazer degradações de grandes áreas para a extração da argila. Então, a gente trabalha com tijolo de solo-cimento com solo superficial, remoção de áreas de aterro, remoção de áreas de reaterro, e a gente vai utilizando esse produto. Então, não só a questão da queima. Então, vou começar a enumerar alguns pontos. A questão da queima é um. A questão de não precisar degradar grandes áreas para extração de argila é outro. Outro ponto bastante importante é que o seguinte, ele é utilizado quase sempre o solo da região onde ele é pré-fabricado. Então, você não tem uma logística que tem que ir lá buscar a argila, produzir o tijolo e daí deslocar. Então, você tem uma grande economia em emissão de carbono no transporte da questão logística também. Então, basicamente, os 3 fatores principais são esses. E o tijolo de solo-cimento, ele é feito da homogeneização de solo, cimento, adicionado a uma quantidade de água, que esse produto é homogeneizado e prensado, e assim se produz o tijolo de solo-cimento. Falando um pouquinho aí, gente, do processo de produção, como ele explicou, o tijolo de solo-cimento, basicamente, então, a gente vai pegar uma terra com uma granulometria ótima, que é o quê? Ela tem a quantidade certa ali daquele material menorzinho fino, ela tem a quantidade certa daquela areia um pouquinho maior. Por que é importante a gente ter essa granulometria corretinha quando a gente vai trabalhar com solo, né? Porque essa granulometria vai garantir que os menores espaços também vão ser preenchidos, que os grandes espaços vão ser preenchidos, que a gente vai preencher o máximo de espaços possíveis. Como se a gente pegasse um pote, fosse encher esse pote. Se a gente coloca primeiro brita, vão ficar espaços ali. Se a gente coloca uma areia mais grossa, ainda vão ficar espaços ali. Se a gente coloca uma areia ainda mais fina, que é a argila que ele falou aí no caso, aí a gente consegue ir preenchendo todos os vazios daquele pote. Só que a questão ainda estão todos os agregados soltos, né? Ainda é pura areia. Como é que a gente faz para pegar esses agregados e deixar eles o mais unidos possíveis? É a partir da prensa que ele disse, né? Que pode ser hidráulica, que é aquela que bota força por sozinha, e tem as prensas manuais também. Mas o que vai manter ele naquela posição bem imprensado é também o papel do cimento. Porque o cimento ele vai funcionar como uma cola e vai unir, então, todos esses grãos que tem ali naquela terra que você está trabalhando. Aí, justamente, a porcentagem de cimento vai depender do tipo de terra que você está... Home office, né, gente? O tipo de terra que você vai estar utilizando. Pode variar essa porcentagem de cimento. Mas, como ele já disse aí, o Mike, a gente consegue acabamentos, ou a gente consegue tijolos com 14 MPa de resistência. Então, assim, é um bloco muito resistente. Que por ser resistente, ele sai na frente do tijolo comum, porque ele pode ser utilizado também para segurar parte do peso da casa, que é uma das grandes vantagens também que eu vejo nesse tipo de tijolo. Aí, assim, o Mike, tu fabrica, né, esses tijolos? A gente tem parceiros lá em toda a região do Brasil, que são pessoas que utilizam prensas da Alroma, que é uma empresa muito parceira nossa, mano. E vale mencionar um pouquinho pelo seguinte. Já tem perguntas chegando aqui. Gente, se vocês quiserem mandar perguntinhas, tá? É nessa interrogação aqui, apesar de que a que chegou. Como é que ele não perde a forma, já que só é prensado? É aí que tá. O cimento é o aglutinante que vai manter a forma dele de tijolo, certo? Assim como o cimento é como se fosse a cola, que vai botar o material de volta no local. O problema do cimento na construção civil é porque o cimento ele é um material não sustentável, porque ele causa muita queima para ser produzido, entendeu? Então ele ainda tem um impacto global muito alto, apesar de que ele é tão necessário, o cimento, que a gente só pode minimizar ele na construção. A gente não consegue, dificilmente a gente consegue eliminar. Dá para eliminar em alguns casos? 100% dá, mas dificilmente a gente consegue eliminar o cimento 100%. O solo cimento é uma forma de otimizar o uso do cimento, porque a gente utiliza pouco cimento para a quantidade de solo que a gente está utilizando. E, gente, solo é o que o nosso planeta é feito, né? Então, assim, é um material que é de bem mais baixo custo para a gente, bem mais acessível, bem mais ecológico, como o Mike explicou aí, que não tem a queima. A própria extração da argila é um método mais sustentável do que a produção do cimento. Então, da gente utilizar mais terra, já está sendo um produto mais ecológico. Mas, como eu falei, para ser sustentável, ele tem que ser social, ecológico e econômico. São 3 pilares que ele tem que atender. Ecológico, ele beleza.
Social, como o Mike falou, você encontra no Brasil inteiro e pouquíssimo frete vai ser necessário, porque, como ele disse, a gente também busca minimizar essa quantidade de frete, né? Então, a gente sempre tem que utilizar materiais mais locais, de fábricas também mais locais. Vocês podem, inclusive, perturbar o Mike depois aí, que ele é cheio de parceiro e vai ajudar você tanto a adaptar seu projeto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como para aplicar esse tijolo na sua obra. Se também, se você quiser fabricar, que assim, não vou dizer que fabricar você vai fazer o seu primeiro tijolo vai sair perfeito. Nunca no Brasil. É uma receita como um bolo. Então, o primeiro bolo você faz, você erra, estuda um pouquinho mais sobre confeitaria, vê o que errou, tenta entender os ingredientes, como é que funciona. Não vai sair colocando mais terra, menos terra, mais cimento, outra terra, não. Você tem que estudar para poder você ter o apoio necessário. Nessas horas que a gente indica também consultorias para quem quiser trabalhar com isso. Porque, Mike, a gente já teve aqui pessoas que compraram a prensa, né? Optaram por construir, por fazer os próprios tijolos e acabaram trabalhando com isso e agora estão fornecendo tijolos para a região, entendeu? Que é muito comum também, né? Imagina que tu começou no teu projeto de graduação, como começou o nosso, uma linda história, e aí se desenvolveu e agora está com ramo para todo lado, né? De tijolo ecológico. Sim, sim, com certeza. Amanda, complementando o que tu estava colocando, acontece o seguinte, é bom formar o pessoal assim. Tudo existe, bem como você falou, é uma receita de um bolo. Se você pegar os ingredientes ali e simplesmente ir jogando ali sem parâmetro nenhum, você não vai ter aquele bolo lindo, maravilhoso, bem assadinho, gostoso de comer. Assim funciona o tijolo. Então, o que acontece? Um dos nossos áreas de atuação é justamente isso, dar assessoria para o pessoal que produz o tijolo. Então, vamos lá. Falando, você comentou um pouquinho a respeito de prensas, né? Tem muita gente que começa com a prensa manual e aí vai evoluindo. O que é importante dizer aqui, Amanda? A prensa manual, a compactação dela é para de acordo com a norma, que a norma de vedação do tijolo do solo-cimento, ele é apenas 2 MPa. Mas só que o que aconteceu ao longo do tempo? O material é tão bom e tão resistente, foi melhorando tanto a qualidade, que ele é utilizado como alvenaria estrutural. Por mais que, infelizmente, a gente ainda não tenha a norma de alvenaria estrutural, mas a gente se baseia na norma de alvenaria estrutural da alvenaria cerâmica e aí adapta os conceitos, certo? E a gente consegue um resultado muito grande. Por que eu comento isso? Para a gente evitar patologias. Porque o tijolo lá da prensa manual, você consegue fazer uma casa térrea sem problema nenhum. Mas o que acontece? Você não consegue uma resistência para as obras maiores, que é o que a gente está vendo aí agora, recentemente, uns 3, 4 anos para cá, e começou a bombar a obra. Chuvão aí, Amanda. Chuvão, ó, o pessoal tá até perguntando aqui que a gente também tem que desmistificar algumas coisas, né? Ó, a Luana tá perguntando aqui que ela teve muita infiltração porque não usaram acabamentos. Acontece muito. Luana, assim, quando o material é mal utilizado, independente do material que seja, a gente vai ter problemas, certo? O tijolo ecológico, se você utiliza ele direitinho, com o rejuntamento e a impermeabilização, isso não é para acontecer. Realmente sempre vão acontecer infiltrações naquelas situações assim de mão de obra mesmo. Basicamente, a maior parte das infiltrações que a gente vê foram problemas de mão de obra. E também falta de projeto, né? Falta de colocar o rufo no lugar, falta desse detalhamento todo. Gente, eu vou aproveitar, eu vou fechar aqui também, porque senão eu vou ser carregada pela chuva. Peraí. Isso aí. Live é assim, né, Amanda? A gente faz ao vivo e vai ajustando, né? Tem que ser, porque... Menina, que chuva tá dando aí, né? Eu não tenho reclamação de ter visto numa live com uma chuva dessa. Começou. Sim, Mike, ó, a Luana tá perguntando aí a respeito de infiltração. É uma dúvida muito comum. Esses tijolos podem pegar chuva? Podem, perfeitamente. Inclusive, naquele dia que a gente começou a conversar a respeito, lá no grupo, no post que foi que eu comentei contigo lá, menina, choveu pergunta aqui em relação à parte de impermeabilidade do tijolo. O que acontece? A gente utiliza o tijolo, tá? Você normalmente, porque o material é nobre. Então é importante dizer o seguinte, Amanda. O tijolo foi avançando, avançando, e a qualidade chegou a um ponto que raramente a gente utiliza ele rebocado. Raramente você utiliza, porque ele é um acabamento rústico que puxa as raízes lá da arquitetura barroca, e isso é intrínseco no Brasil, em várias áreas de todo o Brasil.
De sul a norte, você acha muitas cidades que têm essa característica. E o quê? Todo mundo ama o tijolo de solo cimento com ele aparente. Então, o que, que acontece? A gente acaba utilizando ele aparente, faz o assentamento dele, e daí o que, que eu costumo utilizar? A resina acrílica impermeável. Que é o que eu sempre Certo? O falo. que, que A gente acontece? sempre coloca também nos orçamentos a aplicação da resina e o rejuntamento também, né, do tijolo, que são duas Justo. importantíssimas de serem executadas, que se executarem bem feitas, vão garantir aí a durabilidade da parede. Correto. Então, isso é importante que tu falou a respeito do rejunte, Amanda, pelo seguinte. Quase sempre o pessoal vê obras, porque a maioria do pessoal, quando procura o tijolo de solo cimento, ou ele viu uma obra, ou veio aqui na internet alguma coisa, mas quando o pessoal pisa na obra, ele vê a obra levantando, ele quase sempre, ele visualiza Aquela o festa, né? encontro dos tijolos E aqui, ó, certo? Então, o que, que acontece? Lá na obra, às vezes, eles verem alguma frestinha assim, ó, certo? Um acontece, milímetro. postei nos Aí, postei no Reels essa semana um tour por uma obra e foi exatamente o ponto mais comentado para baixo foi: meu Deus, tá cheio de frestinha na parede, como é que vocês vão ajeitar isso aí? justo. E daí, principalmente assim, às vezes o pessoal que tem o primeiro contato passa lá na obra e vê aquela parede que está contra o sol. Aí o sol bate lá, você olha, parece que está uma peneira. Então, o que, que acontece? Depois do assentamento, é importante dizer o seguinte: diferente do tijolo cerâmico tradicional, o tijolo de solo cimento, ele é feito numa prensa onde existe uma forma, que é o que a gente chama de caixa molde, né? É o Uhum, nome técnico da empresa das prensas da Alroma. Então, o que, que acontece? O tijolo é padrão. Como ele não tem a queima, não existe uma variação de dimensão. Isso é extremamente importante. Então, verdade. o que, que acontece? Como a variação perante norma é 1 milímetro para mais, 1 milímetro para menos. Então, a obra fica muito perfeita. A gente dá o treinamento para o pessoal da obra, quase 99% das obras, a mão de obra é a primeira vez que está utilizando tijolo de solo cimento. Isso é super tranquilo. Tendo a orientação correta, a obra desenvolve super bem. Aí, quando chega nessa etapa que você comentou aí, é normal, sempre vem muitos questionamentos a respeito disso. Levantou a obra, estruturou a obra, cobriu a obra, chega o momento de impermeabilizar e fazer o rejunte. No rejunte, basicamente, tem duas situações. Tem gente que gosta de espatular o rejunte e tem gente que gosta de fazer com a bisnaga só as fresinhas do tijolo. Para poder espatular, precisa resinar o tijolo antes, passar a resina antes, pelo menos 2 a 3 demãos, daí você espatula. Você não vai espatular, o tijolo vai fazer tudo na bisnaga, você pode fazer direto, e daí passar a resina impermeabilizante. Então, a resina impermeabilizante, quando você passa a primeira mão, a gente dissolve em 50% de água, a resina acrílica. Você passa para o rolo, Amanda, é igual uma esponja. Ele absorve muito. Aí você passa a primeira mão, passa a segunda mão. A partir dali, ele vai começar a criar uma película. Sabe aquele filme plástico que a gente usa em cozinha? Sim. Ele vai fazer uma película quase como aquele filme plástico. Então, o que, que acontece? A gente passa a 2 a 3 de mão, isso varia de acordo com o tijolo, a gente avalia o fornecedor do tijolo e vê quantas demãos é utilizado para aquele tijolo daquele fabricante, porque às vezes, como você falou no começo da live, tem aquela diferença de solo. Então, às vezes, tem um tijolo do fabricante que ele tem uma absorção um pouco Maior. maior do que o outro. Uhum. Aí a gente testa. Mas, normalmente, é de 3 a 5 demãos. E acontece o quê? É igual uma obra convencional. Você pinta lá a tua casa, bate sol, bate chuva, interfere. Daqui a algum tempo, você tem que dar manutenção. Correto? É a mesma coisa com o Todo mundo tijolo. esquece, né? Nas casas, manutenção. Parece que uma vez que você constrói a casa, ela nunca mais vai ter problema nenhum na sua vida. Sendo que aqui a nossa casa, no momento, está passando por reforma, para tu ter ideia. Que justamente a gente está refazendo as pinturas, que já fazem 3 anos que estão aí. E é inclusive a manutenção preventiva, né? Que a gente está fazendo aqui. E outros pontos aí que tu falou, muito importantes. Primeiro, tu comentou a questão da mão de obra. É sempre uma desculpa muito fácil de o pessoal dar.
engenheiros, arquitetos e construtores em geral, a desculpa mais simples do mundo é não temos mão de obra especializada. Gente, o tijolo ecológico ele já foi definido como um material de autoconstrução pela facilidade de utilizar esse tipo de bloco. Por ele ter uma pontinha para cima, ó, e um buraquinho embaixo, que nem eu sempre mostro para vocês, vocês vão ver aí, ó, ele vai já segurar um bloco. Essa pontinha... Macho e o fêmea aqui. Alto relevo e baixo relevo. Eles se encaixam como macho e fêmea. Então, justamente, eles são de encaixe, esse tipo de tijolo. Claro que sempre vão haver dificuldades no início, né? Mas com você tendo uma consultoria para dar as boas práticas, você não vai correr aquele risco de ter problemas no futuro. Que seriam que as boas práticas que eu tenho visto? Eu tenho visto, tenho visto pessoas aplicando e não aplicando e vendo a diferença nos olhos. Existe aquela pessoa que pega o tijolo e nivela com o tijolo apenas do lado e apenas de baixo. Existe aquela pessoa que pega esse tijolo e utiliza uma régua para nivelar com os 10 do lado e os 10 de baixo. O que acontece? Quando ela nivela com 10, ao invés de nivelar com 1, ela diminui o erro. Então, a gente tem uma parede bem mais retilínea no final. Se a pessoa não tem esse cuidado, né, o que acontece? Pode acabar ficando com aquele tijolinho um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Mas isso é simplesmente uma boa prática, coisa mais simples do mundo de ser ensinada e que, se você for atrás de conhecimento, você consegue utilizar o material com qualidade, que é o que ele disse, 99% das mãos de obra, 90% que ele disse aí, são de primeira vez, ou seja, é a primeira vez que aquela mão de obra está sendo treinada. E é o que a gente quer, né? A gente quer espalhar esse conhecimento e mostrar que qualquer pessoa pode utilizar esse tijolo na construção da casa dela. Aí falaram aí, ó, é engraçado porque é o seguinte, ó, enquanto a gente falava aqui, eu também estava de olho nos comentários, e a pessoa comentou assim, ó, não acho esse tijolo, infelizmente não tem esse tijolo na minha cidade, mas queria ter utilizado ele. Logo embaixo o fabricante da cidade dela, oi, eu sou da sua cidade, eu fabrico tijolo. Então, assim, às vezes a pessoa não pesquisou, entendeu? Se vocês pesquisarem, gente, forem atrás de pessoas na área, vocês vão ver que abre um universo de coisas que a gente não viu. O que é desconhecido pra gente, né, a gente acha que não existe. Então, o primeiro passo que eu acho é todo mundo conhecer esse material, ver que, na verdade, ele está disponível, sim, em todo o Brasil. Em Santa Catarina apareceu o fabricante aí. Vocês podem entrar em contato com o Mike também, que ele passa para vocês. Sim, Amanda. Então, inclusive, vale até dar um parâmetro aqui, respondendo aqui quem questionou aqui de Florianópolis. A gente tem em Santa Catarina, aqui em Pomerode, a Covax. Inclusive, eles estão acompanhando a live aqui conosco, o pessoal parceiro nosso. Não, e eles têm um banheiro lindo, viu? Eu já vi o banheiro aí que vocês postaram da Covax Tijolos Ecológicos, que vai ser inspiração, gente. O banheiro é lindo, tijolo aparente à vista no banheiro, como o Mike falou, né? Passado o rejunte, ficou princesa o banheiro, tá a cor mais linda. Os detalhes em preto vocês vão ver lá. Maravilhoso, ó. Tá aí eles comentando aí para quem quiser passar lá no Instagram deles. Amanda, colocando aqui, antes veio uma pergunta ali em relação à questão de gente comentando que teve problema de impermeabilização em relação a não utilizar acabamento. Vale fazer um parênteses aqui. O que acontece? Da forma como existe o tijolo cerâmico convencional de boa qualidade e aqueles não tão bons assim, o solo cimento é igual. Verdade. Tem que validar o produto do fornecedor que você está utilizando. Então, o que acontece? Existia muito mito no começo. Porque o tijolo só o cimento dá problema, não sei o que. Primeiro de tudo, aquilo que eu comecei falando em relação à prensagem. Lá na prensa de 2 MPa é para vedação. Ele não serve para você fazer, embutir a parte estrutural, por exemplo. A mesma diferença existe na parte de impermeabilização. A prensagem, toda aquela questão de granulometria que você comentou antes, é fundamental em relação à prensagem. 2 MPa, a prensa manual é a força mecânica que a gente vai no braço aqui prensar. Quantos quilos a gente coloca ali? Uma prensa mecânica, como a da Alroma, por exemplo, ela é uma prensa que é em toneladas de pressão de compactação em cima de um tijolo. Então, são produtos completamente diferentes, a absorção em todos eles. Vale comentar também outro detalhe, o seguinte. Vocês estão no Piauí, é isso, Amanda? Isso. A gente está aqui no Paraná. Um fator decisivo é a condição climática. Então, o que acontece? Às vezes, você faz uma casa aí no Nordeste, vocês têm normalmente aquela chuvinha no final de tarde. A gente tem o pessoal do Nordeste aqui falando em relação a isso. Aquela chuvinha e tal. Exatamente isso aí, presente aí conosco hoje. E, inclusive, o que acontece?
Aqui no sul, Amanda, o clima é completamente diferente. Então, o que acontece? Às vezes aqui tem épocas de chuva, Amanda, chove um mês torrencialmente. Agora, infelizmente, a gente está num período de estiagem. Mas a gente tem que preparar o produto de acordo com o que acontece na nossa região. Então, vamos lá. A internet é maravilhosa, mas o conhecimento empírico não separa a divisa. Quem tem divisa é município e estado. Ah, de verdade. Certo? Bom ponto. Então, o que acontece? Eu falo demais, você de vez em quando me interrompa, tá? Por favor, eu quero é descanso, porque eu geralmente sou só eu aqui falando. Então, o que acontece? Às vezes, o pessoal vai na internet e vê um vídeo, mas é um vídeo de alguma situação que está dando um ensinamento para a região aí de vocês, que eu tenho um clima totalmente diferente aqui do sul. Eu não posso utilizar, pegar via de regra e nivelar tudo que existe de conhecimento empírico. Isso, infelizmente, às vezes, dá danos, porque se eu pegar e aplicar muita coisa, de repente, como vocês fazem no dia a dia de vocês aí, não funciona aqui no sul por causa da questão de clima. E vice-versa. Isso impacta no produto. A gente está aqui no sul, a gente tem que ter um cuidado muito maior com a questão de temperatura. Nossa diferença aqui de inverno e verão, a gente no inverno chega aqui a menos 5 graus. No verão aqui a gente chega a mais 38. O material, ele dilata, ele trabalha com diferença de temperatura. Então tem que ter toda essa preparação. Esse é um detalhe, um cuidadozinho para todo esse detalhe em relação à impermeabilização. Mas eu garanto para vocês o seguinte, até lá naquele dia, lá no comentário, Amanda, questionaram assim, olha, preciso fazer beiral, porque alguém comentou que se não fazer beiral dá problema de infiltração. Não, Amanda, a gente tem cases aqui numa cidade próxima, em Cascavel, no Paraná, foi feito um prédio com um tijolo de solo cimento na fachada. Se eu não me engano, tem acho que 15, 20 andares, um negócio assim. Platibanda, a gente já cansou de fazer platibanda. Então, não dá problema. Só que o quê? Você tem que ter os cuidados de você colocar um rofo na platibanda, colocar algerosa, impermeabilizar, produto certo, com a mão de obra certa, você tem um resultado correto. E dentro do que é o nicho que vocês trabalham, com economia, que é muito importante. E é justamente isso aí que tu falou, um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas esquecem de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Tu falou, por exemplo, aí, vai fazer uma platibanda. Se a pessoa não coloca o chapéu, o chapim lá na platibanda, que é justamente a pingadeira, que vai evitar que a água escorra, é um pedaço, uma peça tão simples que vai evitar que fique aquela mancha esverdeada, que geralmente a gente vê em alguns tijolos. Aí um leigo que não entende, vê uma construção com essas manchas e assume automaticamente que todas as construções terão essas manchas, sendo que aquela construção ali tá faltando uma peça essencial, tá faltando um rufo. E questão aí que tu falou também da impermeabilização. Não existe impermeabilização, gente, que seja assim forever para sempre. Porque, por exemplo, se eu tenho uma laje exposta, principalmente, sempre, eventualmente, eu vou ter que acabar fazendo uma manutenção ali, porque ela não vai durar 20, 40 anos do jeito que a gente amaria que durasse. Por quê? Porque a estrutura se move. Isso é todas as estruturas que vocês imaginarem se movem. E é por isso que a gente tem esse problema tão comum a todos os brasileiros, que é a infiltração. Então, assim, não é vergonha ter uma infiltração na sua casa. E vergonha é não resolver a infiltração. Mas tem a infiltração, acontece. A estrutura se mexe. Nem sempre a gente, todos os casos, aqui em casa mesmo, a gente teve um ponto aqui na escada que a gente teve e colocou uma fita depois que passou os períodos de chuva. Logo que a gente vive num país tropical, como tu disse, e as chuvas aqui não são brincadeiras. Claro que quem for optar por utilizar lajes expostas vai gastar mais, por exemplo, com impermeabilização. Por quê? Porque você está deixando ali aparente, né? Mas isso aí, como ele disse, se você utilizar o impermeabilizante certo, fizer as manutenções e pedir ajuda, como a gente sempre fala, gente, de profissionais acompanhando você, você não vai ter problemas. A maioria desses problemas, se não 90%, chuto eu, das patologias ocorrem porque as pessoas acabam construindo sem o conhecimento correto, querem economizar no ponto errado, gente, querem economizar no profissional. Se você não tem o conhecimento, você acaba pisando na banana assim, nas coisas mais simples, entendeu? Porque você não sabia delas, porque elas eram, enfim, né? Invisíveis aos seus olhos porque você não conhecia. Então, pergunta aqui, a fixação entre os tijolos é feita com cimento tradicional? É uma boa pergunta. E eu já vi, eu posso estar errado, mas já vi que, na verdade, a gente pode utilizar diferentes materiais, né? Eu já vi que pode utilizar o cimento cola, vi gente também utilizando cola branca pura, quero tua opinião, e vi gente utilizando também misturas com argamassas colantes, que são geralmente aquelas que a gente utiliza para piso. Como é que vocês geralmente fazem
a colagem de um no outro? Acontece o seguinte, Amanda, bem como você falou. Conforme a região do Brasil, alguns utilizam mais cola PVA misturada com argamassa C1, alguns utilizam só a C1, alguns utilizam a C3, alguns utilizam a cola PVA para tijolo de solo cimento. É um leque de possibilidades. Mas o que acontece? Quebrando paradigmas aqui, aproveitando a pergunta. A gente tende a trazer o tijolo de solo cimento o mais próximo possível da realidade da norma técnica de alvenaria estrutural. A norma técnica de alvenaria estrutural fala que o quê? Você precisa de um assentamento de 1 centímetro. Porém, isso no tijolo de solo cimento não se emprega, porque se tiver 1 centímetro vai dar o pescoço do tijolo aqui, ó, certo? Então, o que a gente utiliza? Argamassa polimérica, que é uma argamassa específica produzida para tijolo de solo cimento, que ela tem uma viscosidade muito maior do que a argamassa polimérica utilizada lá no bloco de concreto, no bloco cerâmico, na alvenaria estrutural. Eu recomendo essa argamassa polimérica, mas nada impede que se analise cada projeto conforme a região. A gente tem clientes na Bahia, por exemplo, que a gente está dando assessoria, fabricante, inclusive, da Bahia, e que ele lá vai estar iniciando uma obra agora. Não existe, não chega na argamassa polimérica. É 500, 600, 1.000 quilômetros para chegar a um produto. Então, a gente vê as alternativas que a gente tem no local, de acordo com aquele projeto. Dá para fazer na C1? Depende, conforme o porte do teu projeto, qual que vai ser a estrutura, que vai ser, quanto essa estrutura vai ser robusta para usar aquele produto. Então, exatamente frisando o que você já comentou, projeto, orientação técnica é o caminho correto. Ó, aí o Wellington tá perguntando aqui, não, meu filho, não você. É possível fazer casa de tijolo ecológico com 2 andares com esse tijolo? Sim, perfeitamente. E em alvenaria estrutural, sem fazer um pilar. Não só D2, D3, inclusive. A gente já tem cases aí D3 e a gente está louco aí para partir para 4 pavimentos. Que é como então, tu vai depender da resistência daquele tijolo, né? Porque varia de fabricante para fabricante. Correto. Tijolos que não. Mas sim, vão ter tijolos que sim. Assim como o bloco de concreto, gente, muita gente confunde. Mas tem o estrutural e tem o de vedação também, tá? Nem todo bloco de concreto é estrutural. Podia ser até um logo, assim, de uma camiseta, né? Nem todo bloco de concreto é estrutural. Isso aí. Então, vamos até fazer uma diferenciação aqui. Então, quando a gente vai fazer uma obra do tijolo de solo cimento, qual que é o porte dessa obra? Se é de um pavimento, você pode ter uma margem ali mínima para você utilizar tantos MPA. É 2 pavimentos, você já precisa de um tijolo um pouquinho mais resistente. 3 pavimentos, pouco mais resistente. O que está acontecendo com os nossos parceiros é o seguinte, que a gente chegou num grau de qualidade de tijolo, que esse tijolo que eles fabricam, dessa rede de contatos nossa, que eu te falei, ele já está lá acima de 7, 8 MPa. Eu gosto de utilizar tijolo, mano, acima de 7. Mas se precisar, esse mesmo fabricante, com um projeto especial, ele pode fabricar um tijolo com uma resistência maior. Então, aí o que vai modificar isso? A taxa de adição de cimento e uma análise do solo que está sendo feita. Mas é perfeitamente possível. Então, vamos fazer um paralelo aqui. Lá na alvenaria estrutural de bloco cerâmico, bloco de concreto, a gente já tem vários cases no Brasil de prédios com 20 andares, 25 andares. Então, o que acontece? Com o tijolo de solo cimento, a gente ainda está engatinhando, mas perfeitamente possível fazer de 2 pavimentos, 3 pavimentos, 4 pavimentos. Tudo depende do que o quê? Fazer um projeto correto para a alvenaria estrutural de solo cimento, porque existem as particularidades de cada projeto para aquela situação. Então, a gente analisa primeiro, antes de fazer o projeto, o que eu tenho de fornecedor próximo daquela obra, para, de repente, a gente adequar o projeto de acordo com o produto que existe lá. Legal. O próprio Covassi Cimentos, tijolos ecológicos, falou que, de acordo com a obra, né, podem ser fabricados também tijolos com mais ou menos resistência, né? Que é bem legal, mais uma vez, a importância do projeto. Perguntaram aqui algumas dúvidas também, que o meu caixinha de perguntas, a gente, está bugado. Eu só consigo ver a pergunta se eu clico nela. Por isso que, às vezes, fica passeando umas perguntas aqui na tela. Perguntaram aqui se é preciso rejuntar por dentro e por fora o tijolo. Sim, correto. Vamos colocar assim. Depende do padrão de acabamento que você quer. Eu vou deixar ele aparente dos dois lados,
interno e externo? Sim, tem que rejuntar dos dois lados. Mas a gente tem cases, Amanda, que a mão de obra tem um capricho tamanho que eles já passam, já vem assentando o tijolo de tal forma que não precisa rejuntar, Amanda. Acredito. Não é todo dia que a gente encontra essa mão de obra. Mas a gente tem clientes que têm essa situação. Então, varia essa situação aí. Varia. E aqui a Lígia perguntou se pode rebocar as paredes de solo cimento. Sim, você pode, tá? E interessante porque muitas vezes você não precisa nem. Na verdade, você não precisa de todas aquelas camadas geralmente utilizadas nos tijolos tradicionais, que é o quê? No tijolo tradicional você vai fazer um chapisco, vai fazer um embolso, que é com areia mais grossa, vai fazer um reboco com areia mais fina, para depois fazer o desempenamento, que é deixar a parede toda retinha. No tijolo ecológico, a gente consegue gastar bem menos argamassa, que é essa mistura de cimento, areia e água que a gente tem. Logo, economizando cimento, que é um material caro, economizando areia também e mão de obra, como vocês viram, porque por a parede e os tijolos serem encaixados e não são quebrados, a parede fica muito mais uniforme no final e ela não tem aqueles vazios que a parede tradicional tem, que as pessoas criam para passar os eletrodutos. Aquela quebradeira ali, depois o rapaz vai lá e enche de argamassa de novo. E essa argamassa, basicamente, é um dinheiro ali em forma de massa sendo colocado ali nos buracos que você mesmo fez. E o tijolo que você pagou, agora você vai ter que pagar para alguém limpar e pagar para alguém tirar dali. Então, isso tudo geralmente não é colocado naquela famosa conta de pão, né? De quanto é que tá um milheiro e quanto é que tá o outro milheiro. Se eu ver alguém comparando o preço de milheiro na rua, gente, as pessoas sabem, eu já fico louca com isso. Porque me revolta mesmo. Olha, a desculpa mais comum que eu vejo para tijolo ecológico é o milheiro tá muito caro. A pessoa não coloca na conta esses acabamentos todos, não coloca na conta que o tijolo faz parte da estrutura, que o tijolo é a forma, que o tijolo economiza mão de obra, tudo isso aí não entra na conta de pão do milheiro, que me deixa bem chateada, tá? Então, tô certa aí ao dizer que o reboco ele sai mais em conta se a pessoa quiser fazer, porque o tijolo ele é mais retilíneo, correto? Correto, Amanda. Inclusive é o seguinte, a gente tem, não sei se você conhece aí, dois tamanhos diferentes de tijolo aqui no Brasil. A gente tem o tijolão De 30, de né? 15 por 30, que não é tão utilizado, e o mais popular De é o de 25, 12,5. né? Então, comparando eles aqui, ó, olha a diferença O do... meu é o de 25 da direita, ó, que eu vou usar esse É o aqui. 12,5, 25, esse aqui, e esse aqui é o 15,30. A altura, a gente trabalha eles com 7. 6,5, 7, Então, o né? que acontece? Respondendo a pergunta da Lídia ali, em relação ao reboco, quando a gente reboca o tijolo do solo cimento, a gente tem clientes que utilizam, fazem projetos de obra super moderna e não utilizam o tijolo de solo cimento por causa do acabamento rústico, mas pela economia do sistema construtivo. Então, o que acontece? Em vez de você ter todas essas camadas de revestimento, como você comentou, o tijolo de solo cimento, ele tem 12 centímetros e meio aqui, certo? Então, quando você reboca, como ele é tamanho padrão, ele não tem essa diferença que ele modifica no tijolo cerâmico por causa da queima, essa regularidade, praticamente você vai quase só fazer uma camadinha de nivelamento. Internamente, Amanda, com um bom assentador de tijolo, é meio centímetro de massa. Versus 3, 4, que é aquele, né? A diferença a gente tira no reboco. É o famoso pedreiro. Não se preocupe que essa barriguinha aí da parede a gente tira no reboco. Vai 5 centímetros de argamassa nesse reboco. O negócio chega, falta cair com o peso próprio. E a pessoa depois culpa quem? O pedreiro, né? Não, contrata o pedreiro mais barato e ainda culpa o coitado do pedreiro. Ai, gente, é isso mesmo. Exato. Então, o que acontece? Em torno de meio centímetro interno e em torno de 1 centímetro externo. Por quê? Porque você tem ação de intempérie, certo? Outro detalhe importante de dizer, comentar também já no gancho de revestimentos e impermeabilização, o custo desse processo, vamos pegar uma parede convencional como essa que eu tenho aqui atrás de mim, que foi rebocada, emboçada, pintada. O custo da pintura acrílica, como eu tenho essa parede branca aqui atrás de mim, você vai ter o quê? A massa PVA, você vai ter o selador, o fundo preparador e a tinta acrílica. 4 produtos, certo? O custo de tudo isso aqui, você paga o rejunte e você paga a resina. E ainda sobra a economia de não ter colocado o embolso, o chapisco e o reboco, né? Que ainda tem... São mais 3 serviços à parte, fora isso aí. Que geralmente são 8 camadas numa parede tradicional. Corretíssimo. Isso começa aí a fomentar. Então, vamos quebrar outro paradigma aqui.
Ah, o tijolo de solo cimento utiliza o 12,5, 57 peças por metro quadrado e custa mais caro. Ah, mas tá louco, não vou usar isso aí, não sei o quê. É a conta de padeiro lá que você falou. Então, o que acontece? O sistema construtivo de solo cimento, ele se valida no preço comparado à obra como um todo. Então, o que vai indo, vai desenvolvendo a obra e tal. Chega no final do cliente, muitas vezes o cliente do solo cimento questiona. Ah, mas eu ia gastar, sei lá, dar um chute aqui, né, para usar um número. 200 mil reais na minha obra. Eu ia, era o valor do orçamento, mas eu ia economizar aí mais ou menos 20%. Então, de 200 mil, 40 mil reais. Eu ia fazer a casa por 160. Eu fiz com solo cimento e gastei os mesmos 200 mil, mas o que aconteceu? Aconteceu muitas vezes isso. Aí sabe o que acontece? O cliente levanta a obra, cobre, está com a estrutura pronta. Gastou um valor ínfimo em relação ao orçamento dele. Aí, em vez dele colocar o piso cerâmico, ele coloca o porcelanato. Em vez desse piso cerâmico que ia custar, sei lá, 12 reais, ele coloca um porcelanato que custa 60, 90 metros quadrados. Em vez dele utilizar acabamento de tomada tradicional, ele utiliza uma tomada mais nobre, sei lá, uma Piau Legrand, por exemplo, Sim. que custa 4 vezes mais o valor de uma tomada tradicional. Não, E é o que assim vai. muito na tecla é justamente isso. Os acabamentos, gente, custam 40%, até 40% do valor total da sua obra. É por isso que a gente vê no Brasil aquelas casas sem reboco, né? Porque não sobrou o dinheiro para o acabamento. Acaba tudo, acaba o dinheiro e não acaba os acabamentos, que é outra vantagem do tijolo ecológico. Compara duas casas. Uma foi construída com tijolo ecológico e a outra foi construída com tijolo comum. Subiu a estrutura e cobriu, certo? Não deu acabamento em nenhum dos dois. A de tijolo ecológico está praticamente pronto. Você rejunta e impermeabiliza. Enquanto a do outro tijolo, você vai ter que fazer aquelas 8 camadas de acabamento. E como ele disse, uma vez que você vai adicionando esses porcelanatos, o preço, ó, dispara. Você vai adicionar o preço de uma pintura também, é lá em cima, não fica tão atrás de porcelanato. Porcelanato é porque eu já tenho uns preços de cabeça do meu curso. Porcelanato a pessoa gasta R$ 131 para aplicar na parede. E esse tijolo aí, se ela quiser deixar aparente, o rejuntamento com a impermeabilização, ela vai gastar ali de 20 a 30. Olha a diferença. Aí você, diferença aí de 80, 90 reais é em 1 metro quadrado. Se você for pegar uma parede tem 12 metros quadrados, uma das paredes normais de um quarto. Você pega essa economia e você vai multiplicando para a quantidade de paredes que você tem na sua obra, esse número que eram algumas centenas, 80, dezenas de reais, se transformam em milhares de reais lá na frente. Por isso que a gente fala que o acabamento mais barato é aquele acabamento que você não precisa fazer, que é o tijolinho à vista. Essa é a opção mais em conta para você construir uma casa, subir as alvenarias e subir a cobertura e já ter a sua casa pronta para morar. Você consegue fazer isso com tijolo ecológico, você não consegue fazer isso com tijolo tradicional. Claro que Amanda não gosta de estilo rústico, não tem problema. Provavelmente seu bolso não concorda com você. Seu bolso deve gostar desse estilo, né? De sem acabamento. Mas não tem problema. Faça a casa, deixe bonita, habitável. E à medida que você for tendo mais recursos, você pode ir aplicando aqueles acabamentos que você tanto queria. Então, cansou do tijolo à vista? Nada impede você, no futuro de uma reforma, aquele dinheirinho que você juntou, botar aquele porcelanato da Porto Belo, que você tanto gostou. Só que, obviamente, como a gente disse, né? Não vai dizer que uma obra de tijolo ecológico saiu caro porque você colocou o acabamento da Porto Belo lá, que aí é sacanagem, não tem condições. Correto, isso aí, isso é muito importante. Outro gancho aí, eu não estou conseguindo acessar a caixinha de pergunta, Amanda. E o pior é que a minha tá tudo branco, então eu tenho que ficar pulando as caixinhas de um lado pro outro. Peraí, calma aí, deixa eu ver, que eu tô querendo ver as mais gerais. Veio uma agora aqui, Amanda, em relação à alta temperatura. Tá? Pergunta, vai. Provavelmente deve de ser em relação à questão de forno, churrasqueira, fogão, que a gente chama aqui no sul de jipão. Então, o que acontece? Para alta temperatura, eu vou fazer uma churrasqueira, por exemplo, você pode levantar todo o corpo da churrasqueira de tijolo, do solo cimento, e você pode aplicar o tijolo, uma camada de tijolo refratário, ou tijolo maciço, aquele tijolo queimado, para fazer o revestimento interno da churrasqueira. Esse é o macete. De baixo custo, é um investimento em conta. Isso.
Ó, estão perguntando aqui onde é que eu posso fazer teste de resistência de tijolo, porque não encontro uma empresa vendendo. Geralmente, aqui na nossa cidade, existem algumas empresas que fazem ensaios porque elas têm prensas, tá? Hidráulicas. Então você leva o corpo de prova, como a gente chama, né? E lá eles rompem para você. Então, geralmente existem empresas especializadas nisso. É o que tu utiliza também, Mike, geralmente? Vou dar um spoiler aqui. Esse não estava na A programação. no roteiro nosso aqui, né? Mas vou te contar uma que nem você está sabendo ainda, Amanda. A parte de testes, muito em breve a gente vai conseguir canalizar os testes de tijolo de solo cimento e concentrar todos os testes a nível de Brasil. Então, o que a gente vai fazer? Porque acontece um negócio assim, Amanda. Tá complicadíssimo. Há um bom tempo a gente vem analisando isso, já tem quase uns 4 para 5 anos, mais ou menos. A dificuldade de criar um nivelamento de qualidade de produto. Por quê? Vamos pegar um gancho aqui, NBR 15, 556, 15, me ajuda a lembrar, norma de desempenho. 15575, acho que é, se não me falha a memória. A norma de desempenho, para explicar aqui, ela foi feita, todos os laudos, os parâmetros que existem na norma de desempenho, em laboratórios dos fabricantes. Porque não tem laboratório de domínio público no Brasil para fazer os testes da NBR. Então, o que acontece? Você depende de laboratórios muito específicos. E são poucos no Brasil e a dificuldade de acessá-los é muito grande. Então, o que a gente fez? A gente criou uma parceria aqui no Sul, Amanda, e a gente já viabilizou a logística para essa parceria. Então, a gente já vai conseguir pegar qualquer fornecedor de tijolo e os fornecedores que a gente presta assessoria para esses fornecedores, a gente vai incluir no pacote 2 testes anuais para esses fornecedores. Legal. Eles vão nos enviar esse tijolo para cá por transportadora, a gente já tem um acerto logístico para isso, e a gente está fechando o acordo agora da parceria de laboratório. Vai mais ou menos aí uns 60, 90 dias, a gente vai estar com essa prestação de serviço disponível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai nivelar a qualidade desses testes, como você falou aí no concreto, corpo de prova. Então, o que acontece? O tijolo de solo cimento, não vou aprofundar aqui, porque é bastante técnico, mano. Mas você precisa montar o prisma ali para você romper. E existem parâmetros para você fazer isso adequadamente. Então, o que está acontecendo? Já chegou laudos na minha mão, até para exemplificar, eu tenho um aqui na minha mão, tá? Isso aqui é um laudo de tijolo, certo? Então, logo, a gente vai precisar aqui, ó, a gente tem aqui, ó, Várias amostras, né? Ele manda tipo uma. as tensões aqui, ó, de ruptura, tá? Você está conseguindo ver aqui, ó. Dá para ver agora. Tá? Ó, tá? Então, o que acontece? São feitas várias amostras, existe a produção do tijolo de solo cimento. Quando a gente faz assessoria, ela é toda padronizada. E a gente pega a fábrica de tijolo de solo cimento e começa a criar parâmetros, quase como se fosse uma ISO. Então, o que a gente coloca? Tem que começar a criar regras de padrão de qualidade. Dentro delas, é fabricado os lotes do tijolo. Quando você fabrica os lotes do tijolo, são retiradas amostras. Sim. Aí a gente pega em torno de 10 a 15 amostras, a gente manda para o laboratório e daí a gente testa e rompe. Só que já chegou laudo para mim, Amanda, que daí quando me mandaram o vídeo de rompendo o tijolo, ele não estava com o prisma correto para fazer aquela resistência, da forma correta como pede a norma. Então, o que a gente vai fazer? A gente conseguiu pegar um laboratório muito renomado, fazer uma parceria com eles e a gente viabilizou toda a logística. Eu vou poder pegar um tijolo produzido aí em Belém, de uma fábrica que pode te vender aí, mandar esse tijolo aqui para o sul e a gente fazer esse teste laboratorial. Então, vai demorar um pouquinho, porque precisa todo um padrão técnico para poder viabilizar isso. Pode ter esse projeto andando, é uma felicidade para o Brasil, porque realmente, querendo ou não, nós somos a vanguarda, né? Aqui alguém tem que ser, né? Alguém tem que desbravar. Claro!
Pois é. Aí, inclusive, ó, a Miri Samira perguntou: podemos nós leigos na área da construção iniciar com esse tipo de tijolo? Sim, desde que você tenha o acompanhamento profissional. O tijolo é uma escolha sua, né? O tijolo é uma escolha do cliente. Basta você escolher o tijolo certo, que a economia vai acontecer no final, porque o tijolo vai garantir isso para você, tá? Mas para você ter certeza, você tem que ter profissionais do seu lado, como por exemplo, você pode falar aí depois com o Mike, se ele pode atender ou se ele tem algum parceiro para lhe atender. Por quê? Os projetos com tijolos ecológicos, eles têm um tamanho padrão modular. O tijolo ele não é cortado, só é utilizado o tijolo inteiro. Então, o tamanho dos seus ambientes vai ser sempre uma multiplicação do tamanho da metade do tijolo, que é 12 no caso. Então, os seus ambientes vão ser sempre 12,5, né? Isso, que é 25, né? Exatamente. Então, os seus ambientes sempre vão ser uma multiplicação desse número, levando em consideração também a dilatação que é deixada ali entre os tijolos, certo? Então, a cada 10 tijolos, você vai ter 2,52 metros, que é para garantir ali que vão caber direitinho. O seu projeto vai estar adaptado para isso. Você pode contar com a assessoria dessas próprias pessoas que lhe ajudaram a fazer o projeto para treinar, como o Mike disse, a mão de obra no local, porque é um tijolo bem intuitivo de você construir. Seguindo as boas práticas, qualquer mão de obra que você tiver aí, tendo mãos, né, ela vai executar direitinho. Perguntaram se pode aplicar gesso direto no tijolo. Provavelmente na área interna, né? Porque gesso a gente não pode aplicar na área externa. Então pode sim, e também é ótimo, porque como o tijolo ele é mais retinho, as paredes no final, como a gente explicou, se você nivelar pelos tijolos do lado, de baixo, ele fica uma parede bem mais retilínea do que a parede do tijolo cerâmico que é queimado e é todo irregular. Você gasta bem menos gesso também. Então, como ele explicou, é uma camada bem mais fina, esse reboco, sendo de gesso ou sendo de outro material. Deixa eu ver aqui. Caso não queira deixar aparentes, quais opções eu tenho? Respondendo rapidamente aqui, Lívia, todas. Você pode rebocar com gesso, como ele disse, por dentro. Pode rebocar por fora. Pode, se você quiser, fazer o acabamento que você quiser. E, como a gente explicou, o acabamento ele sai mais barato do que o acabamento do tijolo tradicional, por o tijolo precisar de menos camadas, tá? Para esse acabamento. Então, pode colocar cerâmica, você pode colocar pintura, o que você quiser. Como a gente explicou, né? Você pode colocar só quando o dinheirinho tiver sobrado para fazer esse acabamento. Enquanto você não tiver, não tem problema. O tijolo vai lhe atender, vai estar bonito, não vai estar quebrado e vai estar confortável. Tô procurando mais perguntinha aqui pra gente. Ó, a Thaís perguntou Vamos lá, pegar aqui. Puxar aqui, aqui veio agora aqui, Amanda, a respeito de fundação. A parte de fundação, a pergunta da Thaís aqui. Em relação, pega aqui, a obra tradicional, o mesmo sistema você vai utilizar para a alvenaria de solo-cimento. Importantíssimo, Amanda, 95% das patologias de obra de solo-cimento são problemas de fundação. Porque as pessoas não calculam. Gente, Não calculam. Aí o que acontece? Tem dois cenários. Quando você não calcula a fundação, acontecem duas coisas. No primeiro cenário, que é um cenário bom, você gastou mais material que o necessário, gastou mais mão de obra que o necessário, mais ferro que o necessário, mais forma que o necessário e saiu mais caro. Esse é o cenário bom. Sua fundação está super dimensionada, não precisava daquilo tudo. O cenário ruim, meus amigos, você subiu a obra e a fundação ficou subdimensionada, porque você é uma bola de cristal, né? Quanto ferro e quanto aço vamos colocar? Decide aí na obra com o pedreiro, né? Aí, vamos ver aqui na bola de cristal, mestre. Vamos colocar aí 3 ferros. Aí coloca o ferro, coloca qualquer tamanho, coloca de qualquer forma. Não tem nem a forma ideal, né, que a gente utiliza nas sapatas para otimizar o material. Depois, lá na frente, não tem o que fazer, gente. Chega o peso, a casa vai acabar, no pior dos casos, né, infelizmente, trincando. E você perde a construção inteira. Porque como é que você vai ajeitar uma fundação se a casa está em cima? Porque você não fez um projeto em um estudo de solo. Isso dói muito no meu coração. É uma dor assim, que quando eu vejo as pessoas cometendo, eu falo, tô infartando assim, o moço, não faça isso. Amanda, analisa o seguinte. A gente tem basicamente, aqui complementando, 3 tipos de fundação que são as mais usadas para a alvenaria de solo-cimento. Sapata, radier e sapata corrida. É as que mais utilizam. Tem casos que, de repente, às vezes o terreno não tem resistência, você precisa estaquear, certo? Fazer bloco de coroamento e fazer uma viga para começar a levantar essa obra. Mas o que acontece? Me dói no coração, Amanda, ver obras que foram executadas sem fazer o estudo de solo, sem fazer a sondagem. Esse é um dos erros muito comuns. A sondagem, pelo que a gente acompanha, a de sul a norte,
ela tem uma média aí de mais ou menos aí 1.800, 2.500, 3.000 reais. De sul a norte do Brasil, se for fazer uma Acabei média de em torno pagar, ó, eu mesma acabei de pagar o ensaio de SPT da nossa casa nova. Foi exatamente R$ 2.000. A gente pagou o furo, recebeu o ensaio de solo, mas é aquela coisa que a gente fala. O ensaio de solo mais caro é aquele que você não fez. correto. Ó, excelente. Boa colocação essa. Essa eu vou anotar, hein, Amanda? Muito boa. É outra camiseta. Eu vou abrir uma loja de camisetas da construção civil, sabe? Para as pessoas já atenderem os clientes assim com o mais básico para eles entenderem. Correto. É uma dor no coração quando a gente vê, ó, que investe 100, 200, 300 mil reais e daí quer economizar 2.500 reais, 2.000 reais, como você comentou aí agora na obra. Às vezes você tem um problema lá que pode chegar ao ponto extremo de até condenar a obra inteira, sabe? E não é só questão do solo. Às vezes você encontra o lençol freático, às vezes você tem que fazer rebaixamento do lençol freático. Então tem várias situações que você identifica através da sondagem. E daí, quando você pega aquele lote, aquele terreno, não, meu terreno tem resistência para aguentar, não precisa fazer sondagem. Você faz a sondagem, aí você pega o laudo da sondagem assim na mão. Amanda, aqui é o meu laudo da sondagem. É uma alegria. Meu solo quase tem resistência que eu imaginei que ele tinha. Aí você dorme até com mais segurança de noite. Entende? Isso é sensacional. E quase 95% das obras que têm problema de solo-cimento, de patologia, é problema de fundação. Ó, então, perguntando se você constrói em cima de uma laje. Jovem, calma aí. Para construir em cima de uma laje, você tem que saber primeiro como é que tá essa laje, a estrutura embaixo dessa laje e o solo também. Então, sim, não só o solo, como o que está embaixo dessa laje, tá? Existe curso para aprender a construir com esse tijolo? Sim, o que acontece? A gente tá. Ó, você tá me tomando todos os meus spoilers, hein, Amanda? Desculpem, gente. Esse você já estava sabendo, né? Então, aqui, nos próximos meses, a gente está começando a montar todo o escopo dos nossos cursos. A gente vai ter curso para construção de tijolo de solo cimento. A gente vai ter curso para empreendedor que quer montar fábrica de tijolo de solo cimento. Curso para treinamento de mão de obra. Curso para quem quer construir a sua casa própria com tijolo de solo cimento. Porque daí não é só o tijolo, é o financiamento, é o terreno, é o profissional, é o engenheiro, é a manutenção, vários leques. Então, muito em breve vocês vão ver novidade. A gente precisa de um pouquinho de tempo hábil para fazer isso acontecer ainda, mas tudo isso está no nosso escopo, logo a gente vai ter. Quer construir com tijolo de solo cimento enquanto não sai nossos cursos? A gente dá essa assessoria para vocês aí. E a gente indica muito, viu, gente, que todo mundo que vai construir faça consultoria com especialistas na área. A gente tem nossas consultorias, por enquanto a gente já está com a agenda fechada até julho, mas a gente tem ainda vagas para julho, tá, pessoal? A nossa consultoria, a gente faz uma consultoria escolhendo para você o método construtivo, tá? Aí ele também, você faz consultoria, né, Mike? E do Mike é para você que já optou pelo tijolo ecológico, sabe que vai usar o tijolo ecológico, pode entrar em contato com ele vai te dar todo o passo a passo necessário que você vai precisar seguir e toda a assessoria também. Bem, gente, nossa live completou aqui 1 hora, bem mais do que o programado, mas foi muito maravilhoso, é porque a gente batendo papo, né? É uma conversa gostosa de ter, né? Eu gosto muito de sempre chamar outros profissionais aqui, Mike, obrigada por comparecer, justamente para a gente trocar contatos, que às vezes a gente se sente tão só nesse mundo de tipo, tá, poxa, eu queria tanto que isso acontecesse no Brasil, entendeu? Então a gente unir forças é muito importante para a gente, eu acho que para todo mundo também, viu? Muito obrigada pela participação. Certo. Te agradeço, Amanda. Peço para o teu público aí seguir a gente aqui no canal do Solo Cimento. A gente está à disposição e vamos continuar, né, Amanda? Vamos fazer mais lives, fazer umas outras parcerias aí, para a gente levar também para o teu público todo o conhecimento do Solo Cimento. Te agradeço mais uma vez aí a participação e a oportunidade de estar aqui hoje contigo. E estamos à disposição de todo o pessoal que fazer questionamento. Tem o link na nossa bio aí, pode nos contactar aí, e que a gente vai estar à disposição para todo mundo. Perfeito. Então, gente, ó, ouviram, né? Não deixem de seguir ele, é Solo Cimento, teu arroba é só Solo Cimento, não é isso? Fácil demais, gente. Arroba Solo Cimento, sigam aí, entrem em contato, a gente vai deixar essa live salva, tá? Para quem tá chegando agora, para quem chegou no final, para quem perdeu, vai ficar salvo aqui no IGTV, viu? Um beijo e vamos marcar mais conversas por aí. Em breve, com certeza, a gente deve conseguir também se organizar e gravar um vídeo pro YouTube. Um beijão, meus amigos. Um amor no coração. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.